Abra a sua Bíblia. Beleza, já apareceu na televisão aí. Muito bom, hein? É, isso aí, ó, tá louvando ainda. Coisa boa, né, irmãos? Imagina se nós não tivéssemos crianças. Eu sei que os pais, mães, né, estão felizes da vida que começaram as aulas. Né, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira, capítulo 1, apenas o versículo 12 por enquanto. Nós vamos ler juntos. Está no telão aí. Vamos lá, juntos? Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, designando-me. Foi isso mesmo? Foi. Exatamente. O 13 também. Vamos lá, bota o 13, irmão. Vamos lá. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Beleza. Tá bom até aí, depois a gente vai continuar aqui, tá? Era para ler o outro também, mas eu vou ler depois. Não tem perigo não, está tudo aqui. Queridos, se nós fôssemos pensar na história da humanidade, quem você destacaria como o pior homem que existiu? Pensa um pouquinho. Quem foi, na sua opinião, o pior de todos? Eu anotei aqui alguns, por exemplo, né? Adolf Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung, Stalin, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Gengis Khan, e tem outros aí, né? Que você está lembrando. Na Bíblia, na história da revelação de Deus, quem foram os piores? Manassés, Jezabel, Nero, Herodes o Grande. Pensa no Brasil hoje. Não fala não, por favor, hein? Hoje, quem é o pior? Não fala, só pensa. Está difícil, né? Está difícil escolher um? Não? Tá sim. Tem muita gente ruim aí, né? Tem muita gente boa, mas tem gente ruim à beça. A disputa é grande. O apóstolo Paulo foi o maior líder do cristianismo, o maior plantador de igrejas, o maior evangelista, o maior ganhador de almas, o maior teólogo, doutrinador, e tantas outras coisas que você admira, e eu também, o apóstolo Paulo. Mas por que ele foi o maior? Queridos, uma das coisas que eu destaco é porque ele, humildemente, ele diz que era o menor de todos os apóstolos, indigno de ser chamado para o ministério, imerecedor das bênçãos de Deus. E ele então reconhece a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida dele, queridos. Como ele reconhece e tem gratidão por causa disso. E ele aqui nesse texto, especialmente versículo 15 e 16, que nós não lemos ainda, ele fala que é o maior pecador, ou o principal. E eu coloquei como tema o pior pecador. Por quê? O que você imagina por que ele fez isso? Você se considerar o pior. Olha, o apóstolo, no caso Saulo de Tarso, ele não foi um idólatra, ele não foi um imoral e nem ateu, ele era um religioso, um ferrenho religioso, mas ele diz que é o principal pecador. Por quê? E aí nós vamos tentar ver aqui, irmãos, nesse texto, esse que foi o maior perseguidor da igreja, terrorista da igreja de Cristo, do cristianismo, né? E que depois passou a ser perseguido.
perseguido, irmãos, pelos de fora e também pelos de dentro, pelos infiltrados dentro das igrejas de Cristo. Então, vamos pensar um pouquinho, analisando por que ele diz assim: eu sou o principal pecador. Primeiro, eu destaco o seguinte: por reconhecer sua natureza pecaminosa. Dou graças, verso 12 e 13, né? Mais uma vez, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu, me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Paulo teve um passado tenebroso, e ele mesmo admite isso. Blasfemo, ele blasfemava de Jesus, contra a igreja, contra os cristãos. Ele foi perseguidor. Esse indivíduo foi considerado por alguns autores, escritores, uma fera selvagem. Um indivíduo que causava terror, que prendia os cristãos e fazia tortura. Já assistiu filme de tortura? Não assistiu, não precisa assistir não, né? Aquela pessoa que é torturada até não aguentar mais, para a pessoa renunciar o nome de Jesus. Ele fazia isso com os cristãos, matava homens, mulheres, crianças. Esse homem era o terror, irmãos, insolente. Ele tinha um prazer mórbido de ver os cristãos sofrerem, de causar sofrimento. Ele se alegrava com isso, ele ficava satisfeito com isso, tudo em nome da sua fé, da sua religião. Mas ele diz assim, eu fui, olha só, eu fui, no versículo 15, 16, ele diz, e daqui a pouquinho nós vamos ler, fui o principal. Foi isso que ele falou? Fui o principal? É isso que é interessante. Eu sou. Queridos, quando ele fala dos seus atos pecaminosos de perseguidor, ele diz, eu fui. Mas quando ele fala que sobre o pior pecador, ele diz, eu sou. Porque ele permanecia no pecado? Não, queridos. Porque ele reconhecia sua natureza pecaminosa. Em Romanos 7, 18 e 19, diz assim, porque eu sei em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, mas não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha só, Paulo está falando da sua natureza pecaminosa, que muitas vezes caía contra até sua própria vontade. Ele não queria fazer aquilo, mas a sua natureza pecaminosa o levava a fazer. Gálatas capítulo 5, verso 17, ele explica mais ou menos o que acontece dentro de nós. Ele diz assim, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que... Olha só, assim, o apóstolo Paulo é corajoso, humilde e corajoso, né? Para dizer essas coisas, nenhum outro é como ele. Para admitir isso, irmãos, o grande apóstolo Paulo falar isso, e não está incentivando a nenhum erro, a ninguém permanecer no erro ou em pecado, mas ele está falando de uma realidade que é dele, que é nossa, e que não adianta não admitir. Existe uma batalha espiritual dentro de nós, natureza pecaminosa e natureza espiritual. Uma batalha diária. A natureza humana te levando, que tem inclinação para o pecado.
minha natureza espiritual, inclinação para as coisas de Deus. Então, há uma batalha espiritual dentro de cada um de nós. Você não precisa falar nada, mas eu sei que há essa batalha dentro de você. Porque há dentro de mim também. E é uma batalha ferrenha. Por que então, irmãos, existe essa batalha? Nós precisamos buscar a Deus diariamente e não descansar, para fortalecer a parte espiritual. Orar, pedindo a Deus forças, fortalecimento na graça do Senhor, lendo a palavra de Deus, buscando as coisas de Deus, para vencermos a natureza humana. Vocês lembram que quando a pessoa recebe a Jesus, né, isto é, na justificação, nós somos libertos da culpa do pecado. Na justificação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E na santificação, nós somos libertos do poder do pecado. Quando a pessoa busca a santificação, o pecado não terá poder. E, no final, na glorificação, nós seremos libertos da presença do pecado. Aí sim, aí não haverá mais pecado na nossa vida. Então, presença do pecado só na glorificação. Justificação, um ato de Deus. Santificação, ajuda de Deus para irmos tirando essas coisas ruins de nós. Eu gosto muito, já falei aqui, né, de uma definição de John Piper, de santificação. Ele diz assim: quando nos convertemos, quando temos encontro com Cristo, Jesus nos tira da lama. E na santificação, Jesus vai tirando a lama de nós. É um processo constante, contínuo, de busca diária de Deus. Graças a Deus que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 14 ele diz que transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Só pela graça tem a justificação, a santificação e a glorificação. Só pela graça de Deus. E por isso, por reconhecer isso, Paulo diz: eu sou o principal. E nós precisamos reconhecer também. Segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, que ele fala que é o principal, por reconhecer os seus próprios pecados. 15, por favor. Vamos ler juntos? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou. Olha só, eu gosto demais de Paulo usar o eu. O eu. Ele está olhando para os seus próprios pecados. Ele não está olhando para a vida dos outros. Ele está olhando para dentro de si mesmo. Irmãos, e ele chega a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não fala de Pedro. Pedro foi um pecador, negou a Jesus. Ele não fala de Judas, que traiu Jesus. Ele não menciona a história do povo de Israel, fala de Davi. Sou eu. Eu estou olhando para o meu coração. Eu sou esse miserável pecador. Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa própria miséria, para a nossa situação, quem realmente somos, não usar máscaras, quem realmente nós somos, que tipo de cristão somos. Em Mateus capítulo 3, 7, verso 3, Jesus diz assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara a trave que está no seu próprio? Jesus estava falando disso, irmão,
de ficar olhando para a vida dos outros. Nós temos a tendência de olhar para a vida dos outros e se achar melhor. Nós achamos que os nossos pecados não são tão graves, mas os dos outros são. Minimizamos os nossos e maximizamos os dos outros. Irmãos, essa é uma tendência natural. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Eu vi um adesivo em um carro, você deve ter visto também, dizendo assim: cuide de sua vida, porque da minha, Jesus cuida. Achei legal. Cuide de sua vida, porque Jesus cuida da minha. Para de olhar para a minha vida. Há uma frase antiga que minha mãe sempre citava: o nu falando, só alguns sabem, o nu falando do mal vestido. Já viu isso? É exatamente isso que nós estamos fazendo. Muitas vezes. Nós não estamos olhando para os nossos pecados. Repito, Paulo diz, sou eu. Lembra-se quando Jesus estava na casa de Marta e Maria? Claro que lembra. Maria estava aos pés de Jesus e Marta correndo para lá e para cá com os afazeres da casa. O que Marta disse? Disse para Jesus, hein? Jesus. Agora são minhas palavras, tá? Dá um jeito aqui, poxa. Estou sozinha aqui. Fala com essa minha irmã aí, para vir me ajudar. E Jesus deu aquela repreensão, aquele tapa de luva assim. Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, que não tem proveito nenhum. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, estar aos pés do Senhor, aprendendo, tendo aquela rica oportunidade de estar aos pés do Senhor. Às vezes nós estamos assim, irmãos, ansiosos e preocupados, olhando para a vida dos outros, achando que os outros têm que fazer, e como Deus deve agir na vida dos outros. Você já pensou em algum momento, se eu fosse Deus? Já pensou? Eu já, irmãos. Eu já. Que Deus tenha misericórdia de mim. Se eu fosse Deus, eu ia pegar esse indivíduo, isso aí não ia viver muito não. Esse indivíduo aí, se eu fosse. Você sabe que esse pensamento certamente estava passando pelos irmãos da igreja daquela época, quando Saulo de Tarso perseguia a igreja. Se Deus matasse esse homem! Queridos, é interessante isso. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Meu irmão, minha irmã, cuida de você. Olhe para você. Para de ficar se comparando com os outros, achando-se melhor do que os outros. Para com isso. Olhe para o espelho e você vai ver o maior pecador e a maior pecadora. Olhe no espelho. Se você se quiser se comparar com alguém, faça como Paulo. Se comparava com Jesus. E ele via o quanto ele precisava melhorar. Ele queria crescer à imagem de Jesus. Por isso sua vida foi santificada. Paulo tinha uma vida santificada, andava com Jesus. Paulo era um homem obediente, ele tinha comunhão com o Espírito Santo. Tanto que ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou, pode vir atrás de mim, porque eu estou aqui, eu estou seguindo Jesus. Se você quiser vir, pode vir, porque aqui meu alvo é Cristo. Autoridade para falar isso, irmãos. Temos autoridade para falar isso para os nossos filhos. Mire-se em mim, mamãe, papai, temos autoridade para dizer isso. Podem seguir meu exemplo, podem seguir meus passos. Irmãos, e Paulo quando fala aos Filipenses, ele diz assim, o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ouviram e viram em mim, isso praticai,
e o Deus de paz será com vocês. Um servo de Deus que se mirava em Jesus, se comparava a Jesus. Isto é, não comparação, mas o modelo a seguir é Jesus. E eu estou muito longe, eu preciso crescer cada dia mais. Então, irmãos, vamos aprender essa lição? Sou eu. Vamos olhar para dentro de nós e reconhecer o quanto somos carentes da graça de Deus. Por último, verso 16, ele diz que é o principal por se tornar modelo da poderosa graça salvadora de Jesus. Verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. O que ele está falando aqui, irmãos? Olha, gente, se a graça de Deus foi maravilhosa na minha vida, o principal, então, vai ser na vida de vocês. Se eu fiz o que fiz e fui transformado, fui alvo da graça de Deus, vocês também são alvo da graça de Deus. Se eu, o maior pecador, fui alcançado, você também pode ser. Então, essa salvação é possível a todos, porque ela foi possível a mim, o principal. Então, ele não diz, eu sou modelo porque sou o melhor, eu sou modelo porque a graça de Deus se manifestou na minha vida, o pior. Então, vocês podem olhar para mim e ver que a graça de Deus tem solução para a sua vida também, que você pode ser alcançado pela graça de Deus, transformado pela graça de Deus. É essa graça, irmãos, que alcançou o ladrão, aquele malfeitor que estava na cruz, que antes zombava também de Jesus. Os dois zombavam de Jesus, mas de repente um parou, repreendeu seu amigo, seu companheiro de trabalho, né? Para alguns é até trabalho, né? E Jesus disse, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Que graça é essa, irmãos? Que graça é essa que algumas religiões não conseguem? Por exemplo, desculpa citar, que eu não gosto de citar religião, mas, por exemplo, a linha espírita não aceita a graça de Deus. Você tem que pagar pelos seus pecados. Por isso a questão da doutrina deles de reencarnação. Em cada encarnação você vai pagando os seus pecados para você se purificar. Eles não aceitam que Jesus morreu pelos nossos pecados. A pessoa tem que pagar pelos seus pecados. E não é isso que a Bíblia ensina. Essa não é a graça de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Aquela mulher apanhada em adultério, que queriam apedrejá-la. Quem de vocês não tiver pecados, então faça o quê? Atire a primeira pedra. E, todo mundo passou sebinho nas canelas e saiu correndo. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Ouvimos uma música aqui da mulher samaritana que foi ao poço e que Jesus foi lá. E Jesus entrou num diálogo interessantíssimo com ela e revelando-se o Messias. E aquela mulher não tinha marido, porque o sexto relacionamento dela, aquela pessoa não era o marido dela, no seu sexto relacionamento. E ela se transformou numa missionária, que ela foi à sua cidade e trouxe todo mundo para ver o Messias que ela tinha encontrado. Isso é graça, irmãos. É graça de Deus na vida de Zaqueu.
Zaqueu era um defraudador, um trapaceiro, um enganador. E Jesus entrou na casa dele. Imagina os tititi, né? Ih, olha Jesus onde entrou naquela casa, gente! E Jesus, a conclusão de Jesus foi qual? Hoje veio salvação a esta casa. Isso é graça de Jesus, irmãos. E aí nós poderíamos citar Pedro e tantos outros na história bíblica. E quantos você conhece aqui atualmente que foram alvos da graça de Jesus? Por exemplo, Lilico da Mangueira. Você conheceu? Nem eu. Não, conhecemos que ele veio aqui, né? O sambista da Mangueira, que teve um encontro com Jesus. Lembra de Lázaro, da banda Olodum, que Jesus levou, né? Aquele homem foi transformado, irmãos. A irmã Ivone, que foi membro desta igreja, 38 anos como mãe de santo. O irmão Paulo foi um bruxo, mas hoje é missionário da Junta de Missões Nacionais. E aí nós poderíamos citar cada irmão aqui, poderia citar vários aqui. A graça de Jesus se manifestou na sua vida. A graça de Jesus se manifestou na minha vida, irmãos. Essa maravilhosa graça, poderosa graça. E se Jesus me alcançou, irmãos, alcança outras pessoas também. Se essa graça alcançou você, alcança outras pessoas também. Quero concluir, queridos. Eu gosto de pensar que grandes homens de Deus foram semelhantes a Paulo, que reconheceu a sua miséria. João Batista, por exemplo. Importa que ele cresça, que eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Pedro, quando percebeu naquela peça que era Jesus, ele disse: Senhor, se afasta de mim, porque sou um homem pecador. O grande profeta Isaías, ele pronuncia os seus ais. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo, ai daquele que faz aquilo, ai daquele. Mas no capítulo 6, quando ele tem um encontro com o Senhor, vê o Senhor no seu santo templo, santo, santo é o Senhor, ele fala o quê? Ai de mim, que tenho lábios impuros, e eu estou no meio de gente que não quer nada com o Senhor também, de lábios impuros também. Eu convivo, estou no meio dessa gente. Quando você olha para João, especialmente no Apocalipse, né? Quando ele vê Jesus, ele cai como morto diante da presença do Senhor. Saulo de Tarso, quando se converte, ele cai e tem a visão de Jesus. E aí podíamos citar tantos outros. Moisés teve que tirar as sandálias dos pés para entrar na presença de Deus no lugar santo. E essas pessoas que reconheceram-se indignas, incapazes, foram tremendamente usadas por Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu sou. Por isso, eu sou. Não são os outros, não. Eu sou. Eu reconheço a minha indignidade. Eu não mereço nada de Deus. Eu reconheço os meus pecados. O pecado habita dentro de mim. Pessoas que não se esconderam, não usaram máscaras para se esconder, para ser hipócritas, não relativizaram o pecado. Eu faço isso por causa daquilo. Não arrumaram desculpas, não culparam os outros por causa dos seus pecados, tentando se justificar. Como Paulo, eu sou o principal. Miserável homem que eu sou. Então ele reconhece a sua natureza pecaminosa, inclinada para o mal, ele reconhece seus próprios pecados, porque olhou para dentro de si mesmo e se tornou um exemplo da poderosa, maravilhosa, amorosa graça de Deus. É essa graça que está aqui hoje, que pode alcançar
você que alcançou o apóstolo Paulo. Porque, queridos irmãos, irmãs, queridos visitantes, só há um jeito de lidar com o pecado. Só há um caminho. É arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Esse é o caminho. Não tem outro. Arrependimento e confissão. E deixar esse pecado para trás. É o único caminho. Então eu quero convidar você hoje a entregar a sua vida a Jesus. Quero convidar você hoje a se reconciliar com Deus. Se você um dia se afastou, você começou a seguir a Jesus, mas caiu, se afastou, você tem hoje uma segunda chance, ou quem sabe é a terceira ou a quarta, mas Deus te dá essa oportunidade. Se você hoje quer dizer, Senhor, eu quero vencer essa fraqueza da minha vida, eu quero vencer esse vício, eu quero vencer esse mau hábito que eu tenho que só me leva para baixo, eu quero vencer essa angústia, essa culpa que há dentro de mim. Parece que há um vazio, parece que há uma treva dentro de mim que não me deixa ser feliz, alcançar os teus projetos, os teus planos na minha vida, alcançar o que Jesus prometeu, que é vida abundante. Eu quero te convidar a fazer como Paulo, olhar para você. E quando eu olho para mim mesmo, eu vou muito ser sincero, eu vejo que eu sou o maior pecador. Eu sou o principal. Porque eu não posso ver o seu pecado, mas os meus eu posso ver. E eu necessito, todos os dias, da graça de Deus. Da graça de Deus. Para sustentar minha vida na presença dEle. Que você faça o mesmo em nome de Jesus. Amém.